Oi! Hoje eu tô aqui a pedido de algumas pessoas muito queridas que me escreveram nas redes sociais, que me mandaram e-mails me perguntando se eu vou voltar a gravar vídeos aqui para o canal, por que eu parei de gravar vídeos aqui para o canal. E eu sinto que eu devo alguma espécie de explicação para essas pessoas que me escreveram com tanto carinho. E aí, primeiro eu preciso dizer pra vocês que eu tenho muito menos respostas, eu tenho muito mais perguntas e que esse vídeo é muito mais pra trocar com vocês algumas das coisas que eu venho pensando e não tanto pra explicar pra vocês o que tá acontecendo. Então, começando pelo começo, eu preciso dizer que eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler e as pessoas sempre me identificaram como alguém que gostava muito de ler. Eu sofri bullying na minha infância e isso me aproximou muito dos livros, porque os livros eram esse lugar de refúgio. Os livros eram esse espaço de solitude que eu podia acessar quando eu tivesse vontade. E eu sempre li muito. No período em que eu estava produzindo mais conteúdo aqui para o canal, foi também o período em que eu mais li na minha vida. Eu estava lendo de 4 a 6 livros por mês, o que pra mim é muita coisa. Eu sei que tem gente aí que lê 200 livros por ano e eu não sei como essas pessoas conseguem, porque eu nunca tive essa média de leitura tão alta assim. Então, esse período aqui do canal foi um período em que eu li muito, mas foi também um período em que eu estava passando por um processo depressivo. E eu acho, hoje, olhando pra trás, que eu também li tanto quanto eu li porque eu estava, de certa forma, buscando uma fuga nos livros. Eu estava vivendo as histórias de outras pessoas para não ter que viver a minha própria história. E a partir do momento em que eu, não vou dizer me curei, porque eu não sei se existe isso de cura, mas a partir do momento em que eu me recuperei dessa depressão, a minha relação com os livros mudou também. Foi um processo muito confuso, é um processo que até hoje eu não sei explicar tão bem assim, mas eu parei de ler por um tempo e até hoje eu leio muito menos do que eu estava acostumada a ler. Então, eu ainda sou mediadora do Leia Mulheres daqui de Salvador, então eu costumo ler pelo menos um livro por mês, o que dá 12 livros no ano. Ainda é muito mais do que a média de um brasileiro, mas pra mim é relativamente pouco. Às vezes, eu acho que teve anos aí nas fases em que eu tava com mais ressaca literária, vamos colocar assim entre aspas, que eu não li nem 12 livros por ano. E o que eu pensei muito nesses últimos tempos é por que isso me incomodou tanto? Porque, sendo bem sincera, eu fiquei sim muito incomodada com isso. Fiquei angustiada tentando imaginar se aquele período ia acabar logo. E hoje eu penso assim, não é sintomático que isso tenha me incomodado tanto. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da identidade e da literatura. E por que a gente se sente tão confortável em definir as nossas identidades através da literatura. Eu, pelo menos, fazia isso. Eu dizia assim, eu sou uma leitora voraz, Eduarda é uma pessoa que ama ler. Eduarda sempre será uma leitora. Isso me aproximava das pessoas, me afastava de tantas outras, mas me aproximava das pessoas que eu admirava. E aí, de repente, eu vi que eu estava lendo muito pouco, que eu tinha cada vez menos assunto com essas pessoas, que eu estava por fora dos lançamentos. Eu também fui me afastando um pouco dessa cena, porque eu estava tão incomodada com isso. E aí, agora que eu tô mais confortável no lugar em que eu tô, que é esse lugar de uma leitura preguiçosa mesmo, de uma leitura meio que só faz o que quer na hora que quer, eu fico pensando assim, por que a gente se sente tão confortável de definir a nossa identidade a partir dos livros? E ao mesmo tempo a gente critica pessoas que definem suas identidades através de outros objetos que a gente considera mais fúteis. Tô falando da minha experiência, não sei se é uma coisa que vocês compartilham comigo, mas eu me vi muitas vezes durante a minha vida julgando uma pessoa que tem uma coleção de sapatos, que tem uma coleção de roupas, que tem uma coleção de joias,
Mas eu não fazia essa autoanálise com a minha coleção de livros que tá aqui. Livros que eu comprei, que eu não li, livros que eu comprei que eu não abri, que tem alguns aqui no plástico. E eu fiquei me perguntando qual é a diferença da minha situação para a situação de tantas outras pessoas que estão sendo aí guiadas por objetos de desejo e de consumo. E eu parei para pensar assim que livro é consumo, que livro é privilégio, que livro é um objeto forjado, criado, desenvolvido, pensado, propagandeado para gerar desejo. A gente às vezes acha que a nossa vontade de ler um determinado livro é espontânea. Eu pelo menos tinha essa ingênua percepção. E nesse período em que eu passei fora, eu vi que não, eu vi que existe um mercado editorial muito forte que está conduzindo, que está guiando nossos desejos aí. Eu mesma me vi na época em que eu estava mais envolvida com esse mundo, comprando livros da Kozak, porque a Kozak ia à falência, eu não ia ter mais oportunidade de comprar esses livros. Meio desconectada do meu desejo real mesmo, sem pensar se eu ia ou não ler aquilo, se fazia ou não sentido para mim gastar um dinheiro que é um dinheiro que vem, que é fruto do meu trabalho nisso. Eu fui repensando o meu consumo de várias coisas. O meu consumo de alimentos, o meu consumo de livros. O fato de estar agora morando sozinha também fez com que eu repensasse muitos dos meus consumos. O fato de estar trabalhando hoje num trabalho que me demanda mais também me fez pensar que cada hora de trabalho representa um dinheiro que eu tenho que escolher muito bem como é que eu gasto. Então são todas essas reflexões que eu tô fazendo. Eu também pensei muito sobre como a minha relação com os livros pode ter sido influenciada pelo fato de que eu tinha esse canal aqui, de que eu tinha parcerias com editoras e muitas vezes eu me vi escolhendo livros pelo catálogo da editora, porque a editora estava me dizendo assim, olha, eu te envio livros, mas dentro desse catálogo. Ou então a editora dizia assim, olha, você não quer que eu te envie esse livro que é lançamento? E eu não tô dizendo aqui que a editora tá fazendo alguma coisa errada, de forma alguma. O que eu tô dizendo é que eu perdi o controle sobre as minhas escolhas em relação aos livros. Eu comecei a escolher livros baseada na demanda externa, na demanda de outros grupos, de outras pessoas. E isso fez com que também, quando eu me vi mais dona de mim, eu quis me afastar disso, eu quis me afastar de tudo que me desconectasse de mim mesma. E é por isso que eu não tô gravando vídeos pro canal. Como eu tô lendo um pouco, eu acho também que eu não tenho tanto conteúdo pra apresentar pra vocês. Eu não quero entrar de volta nesse turbilhão de ter que pensar em conteúdo pra apresentar, de ler pensando no conteúdo que eu quero apresentar, porque eu não quero que o que é prazeroso pra mim vire de novo uma obrigação. Eu não sei nem se eu tenho algo pra falar pra vocês que seja interessante pra vocês, que vocês queiram ouvir. Então, são todas essas coisas que estão passando pela minha cabeça. Eu não tô aqui julgando ninguém, sabe? Eu mesma tô aqui com meus tantos livros que eu comprei e não abri. Mas essas são reflexões que eu tô fazendo comigo mesma e que eu queria compartilhar, que eu acho que eu tinha uma espécie de dever de compartilhar, considerando as mensagens que eu recebi. E é isso. Se esse vídeo for ao ar antes de o ano terminar, desejo para vocês um bom final de ano e um excelente 2020. Até mais!